Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Meu nome é Ricardo Sena e nesses próximos minutos estarei muito bem acompanhado aqui da Vanessa Dias e do Igor Martinez também para comentar vários assuntos aí sobre o Tricolor durante essa quarentena, essa paralisação toda aí que infelizmente aí atinge o mundo todo e a gente tem que obedecer, né? Então fique em casa, lave as mãos e prepare o fone de ouvido aí para ficar com a gente nesses próximos minutos aí falando bastante sobre Tricolor. Então, antes de entrar nos nossos tópicos aí que a gente preparou para essa edição, queria deixar um boa noite a todos aí, um bom dia ou boa tarde, né? Independente do horário que você estiver ouvindo, mas agradecendo a audiência de todos e pedindo aí que os nossos participantes aqui também deixem sua mensagem aí a todos vocês. Como é que eu falo? É boa noite, bom dia ou boa tarde, Vanessa? Eu acho que é boa noite, né? A gente tá gravando à noite, né? Estamos revelando aí o nosso itinerário pra todo mundo. E, bom, espero que todo mundo esteja em casa ouvindo. E, já que vai estar em casa mesmo, coloca o fone de ouvido e escuta a gente, né? Nada melhor. Melhor programa que esse não existe. Então, a gente fala um pouco de São Paulo pra matar a saudade. Porque eu, sinceramente, nunca estive com tanta saudade de xingar jogador do São Paulo. Então, tô quase xingando os treinos que eles estão fazendo em casa só pra relaxar um pouco. Mas é isso, é muito bom estar com vocês de novo. Ótimo, muito bom. Obrigado, Vanessa. Eu ia falar que eu tava quase ligando aqui o videogame pra ficar xingando e criticando o que dá errado e comemorando o que dá certo. E por falar em videogame, eu vou chamar a pessoa que mais fala sobre games aqui no Arquibancada, que é o Igor. E aí, Igor, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, Ricardo, Vanessa, a todos os nossos ouvintes também que estão aqui com a gente. Cara, tá cansando já de ficar em casa, né? A gente trabalha, não vê hora de ficar em casa, agora eu tô em casa, não vejo hora de trabalhar, né? Me ocupar um pouquinho e, claro, né, voltar a acompanhar o São Paulo, xingar jogador, xingar o Fernando Diniz e me iludir, né? Porque a gente tava numa fase aí que a ilusão tava em alta, né? Mas estamos aí, né? Bastante cuidado aí com essa situação que a gente está passando bastante tempo em casa, em quarentena e isolamento social, mas torcendo aí para que isso acabe logo e a gente volte a acompanhar também o Tricolor o quanto antes. Tomara mesmo. Poxa, bem na hora que o São Paulo tava em crescente, né? Tava vindo num momento muito bom, tinha vencido a LDU, venceu um clássico aí contra o Santos de virada, com gols do Pablo. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente ainda tá aí num momento de incerteza, sem saber muito bem quando é que volta o calendário, quando é que volta o futebol, mas o fato é que a gente tem que se cuidar mesmo, né? E por falar nisso tudo, né? Quarentena, paralisação, o mundo parou, né? O futebol no mundo todo deu uma pausa, né? Todos os esportes, na verdade, né? Tudo ainda muito indefinido. A gente até fez uma postagem no nosso site, no Arquibancada Tricolor, em todos os nossos canais. Você que não acompanha aí, já deixe nos seus favoritos aí o arquitricolor.com, que é o nosso site onde a gente concentra todas as nossas postagens, todos os nossos conteúdos, né, que nós criamos. E ali nós fizemos ali uma rodada de opiniões de toda a nossa equipe do Arquibancada sobre o que a gente acha que vai acontecer com o calendário de futebol do Brasil desse ano, especialmente aí com o Campeonato Paulista, que estava já caminhando para a sua reta final da primeira fase, e a Copa Libertadores, né? Então vamos fazer aqui um bate-bola rápido. Para quem não teve oportunidade de ver ainda, desculpem, para quem não teve oportunidade de ver ainda essa nossa postagem, como que ficou a sua opinião lá, Vanessa, nesse post aí? O que você acha que vai acontecer no Paulistão e na Libertadores? Olha, cara, infelizmente, eu gostaria de poder falar que a gente ia voltar já no mês que vem, que no caso é maio, né? Que ia estar tudo certo, que ia estar tudo lindo, porque a previsão da Conmebol ainda é 5 de maio, né? Mas provavelmente vai ser prorrogada. Mas eu queria falar, não, até 5 de maio estamos tranquilo, vai dar tudo certo, volta a Libertadores, volta tudo, Paulistão a gente volta de onde tava e tudo mais. Mas eu acredito que, infelizmente, com muita dor e tristeza no meu coração, eu acho que não. Eu acho que o Paulistão realmente, não sei se vai ser anulado, vai ficar sem campeão, e é isso. E a Libertadores eu acho que vai continuar,
mas aí vai ter que readaptar o calendário e tudo mais, mas eu acredito que não volta no dia 5 de maio. Assim como a Conmebol já soltou essa semana que talvez essa data vai ser prorrogada, né? E provavelmente eu acho que vai mesmo. Infelizmente a gente ainda vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Igor, você também deixou sua opinião lá, né? O que você acha que deve acontecer aí nesses próximos meses, talvez... eu ia falar semanas, mas eu acho que meses, né? Eu até comentei lá na nossa matéria, né, que eu também, assim, eu compartilho da ideia da Vanessa, eu acho que não vai acabar tão rápido isso, sabe, não é, eles dão prazos, óbvio, mas eu acho que a situação mais piora do que melhora, então acho que esses prazos vão acabar sendo prorrogados, né, e eu até comentei que a gente não depende só do Brasil, infelizmente, a gente depende do mundo inteiro, principalmente para que a Libertadores aconteça, né? Em relação ao Paulista, pode até ser que seja um pouco mais fácil por ser algo mais regional, mas eu não duvido nem que a Libertadores, por exemplo, seja adiada aí para 2021. Vamos ver, bagunçou muito, né, o calendário, teve muita gente até opinando que poderia ser uma oportunidade para o Brasil unificar o calendário esportivo, o calendário do futebol com o europeu, mas tem muitas questões em jogo, né, até por conta de clima, ambiente, né, então a gente ainda não sabe, né, o Brasil ainda, pelo menos no dia que a gente está gravando aqui, que é um dia 1º de abril, não é o dia da mentira, né, pra gente, nesse caso, a gente ainda está um pouco longe do pico, né, dessa questão toda envolvendo o coronavírus, então a gente ainda não sabe quanto tempo isso vai se estender. Por isso as recomendações para que todo mundo possa ficar em casa, para diminuir esse volume de contágio, né, e torcer para que isso tudo se normalize. Eu também até comentei lá que eu acho que o Paulistão, infelizmente, ele vai ser encerrado sem um vencedor, e a Libertadores ela é até possível de ser realizada no segundo semestre, como era até há pouco tempo atrás, antes se realizava num semestre só. Mas vamos ver, ainda é preciso aguardar um pouco mais para ver como é que isso tudo vai ficar, né? Sim. Bom, nessa linha ainda, falando dessa situação toda com o coronavírus e como que isso vem afetando o futebol, um outro ponto é o econômico, né, o financeiro. E a gente vê várias questões envolvidas nisso, né, tanto no comércio, em empregos, né, desemprego que tende a aumentar, mas impactando diretamente o futebol, os altos salários, né, de jogadores, a manutenção de equipes. A gente já viu aí até o próprio Santo André, que é o líder do Paulistão na campanha geral, ele já praticamente tendo que desfazer o time antes dessa definição do que vai acontecer. E o São Paulo fez aí uma proposta, né, a diretoria do São Paulo, tentando buscar uma solução financeira com os jogadores em meio a essa pandemia, fez uma primeira proposta de adequação salarial, né, Vanessa? Conta um pouco pra gente aí do que a gente até postou hoje no Arquibancada, por favor. São várias cláusulas, várias coisas para ser adaptada, mas basicamente o que pegava mais é reduzir em 50% do salário a partir já desse mês, né? Ou tipo assim, o que pagaria agora em abril, né? E as férias foram decretadas mesmo, né? Que já era esperado, do dia 2 ao dia 21, 20 dias de férias para os jogadores. Então, só que o que pegou, acredito que foi mesmo o salário, o direito de imagem e tudo mais, né? Só que a primeira proposta foi recusada, assim, por uma parte significativa do elenco. Não falaram quem foram os jogadores, né? Mas uma parte significativa. Então, provavelmente, mais da metade, né? Então, isso vai ter que ser reavaliado. E é uma coisa, é complicado a gente parar pra pensar nisso, né, cara? Porque é um valor altíssimo. E o elenco do São Paulo gira em torno de 11 milhões, a folha salarial. E o bom é que o São Paulo vai contar com o dinheiro adiantado da Conmebol, né, pela participação da fase de grupos da Libertadores, que vem pra ajudar, e tem o dinheiro do Barcelona também pra chegar do Gustavo Maia, né, mas não chegou ainda. Então são quantias que vão ajudar nesse momento de crise financeira que o São Paulo já vem enfrentando antes da pandemia, antes de tudo acontecer, porque o São Paulo começou a ter prejuízo com a pandemia já no jogo contra o Santos, que perdeu quase 50 mil reais em relação a público e tudo, né, que aconteceu, e é um monte de coisa acontecendo junto, e agora tem que resolver o que vai ser feito
pra diminuir o prejuízo desse tempo que a gente nem sabe quando vai acabar, né? Infelizmente é um momento de muitas incertezas, né? A gente está bem complicado e isso levanta muitos debates, né? A gente vem notando diferenças de posturas, né, de atletas, tanto em outros esportes quanto até dentro do próprio futebol. Por exemplo, na Europa, onde o Neuer, né, o goleiro do Bayern de Munique, chegou até a mencionar que ele era totalmente a favor da redução salarial, já que eles não estão produzindo nada, né? Enquanto que aqui no Brasil a gente vê os jogadores tendo um direcionamento distinto, né, bem diferente. Cabe, acho que, claro, cada um forma a sua opinião, cada um opina conforme a sua ótica, né? Mas é curioso ver essas relações diferentes, né? E nesse meio tempo, Igor, a gente viu também que, assim, por mais que o esporte esteja parado, né? O mundo esteja parado, tem especulações ainda que vão surgindo, né? A gente viu essa semana aí até a Vanessa comentou sobre o Maia, né, que está sendo negociado com o Barcelona, e lá da Espanha também, do jornal AS, surgiu uma notícia que o Real Madrid estaria interessado em Igor Gomes, além do próprio Barcelona, o Sevilha e o Ajax, que também estaria monitorando o Igor Gomes. Você também estava acompanhando isso, você viu até algumas questões sobre valores, né, especulações, e até teve uma repercussão também do Fernando Diniz sobre isso, né? Teve uma entrevista, né, na Rádio Transamérica com o Fernando Diniz, e ele disse que seria difícil segurar o Igor Gomes aí para o ano que vem, né? Claro que com essa crise aí do coronavírus, a gente imagina que haja até uma inatividade na janela de transferências no meio do ano, pois não vai ter certeza de nada, ninguém sabe como é que estarão os campeonatos, enfim, que campeonatos você vai participar, não tem como saber. Por enquanto não há proposta oficial, né? O que se sabe lá é que o jornal espanhol, né, o AS, noticiou que o Real Madrid está de olho no Igor Gomes, mas não tem nenhuma proposta oficial. O que se sabe a princípio é que a multa rescisória dele gira em torno aí dos 50 milhões de euros, né? Que hoje está aí aproximadamente 28 milhões de 280, aliás, desculpa, milhões de reais. É grana, hein? É dinheiro, mas assim, eu acho que não tem o que falar, né, agora, assim, de se que vai acontecer, se não vai acontecer. É que nem o Senna falou, tá tudo tão incerto, tudo tão obscuro, tudo tão, assim, que não tem como a gente falar se ele realmente vai. Numa dessas, ele no próximo jogo vai lá, né, sei lá, se machuca e esfria tudo. Sabe-se Deus quando vai ser esse próximo jogo também, né? Aconteceu muito isso com o Alcide, perdão. Ele, tipo, tinha alguns times querendo ele, Red Bull tava interessado, o Bragantino e tudo mais. Não vai, de repente ele machucou. Daí ficou sem jogar em lugar algum, né? Machucou na seleção, voltou pro São Paulo, tá em tratamento ainda, né? E esfriou. O que era quase certeza que talvez ele iria, ou sairia por um bom valor, acabou não dando em nada. E realmente o Igor falou isso. Acho que a gente nunca viveu um dia de cada vez. E isso vale pro futebol também, né? Um dia de cada vez pra sentir o que vai acontecer. Do Igor Gomes, assim, que o Antony, a gente tinha esperança de contar com ele pro Paulista completo, início do Brasileiro e uma boa parte até da Libertadores, né? Mas, pelo jeito, a gente não vai contar com ele mais pra quase nada. Que ele vai embora, vai pro Ajax, né? O Ajax também parece que estava interessado no Igor Gomes também, tinha uns outros times também, assim, é aquele lance, né? Interessados, de olho no menino que tá indo bem, fazendo gol na Libertadores, né? Já, isso chama atenção. Mas é isso, não dá pra saber. O momento é muito estranho, eu acredito. Não, e aliás, em relação ao Antony, eu acho que pode até ser que nós tenhamos alguma novidade em relação a ele também, né? Querendo ou não, seria plausível a ideia de ele poder ficar até o final do ano, considerando que metade da temporada praticamente já foi comprometida por conta desse surto, dessa pandemia, né? Não sei se existe essa chance, se vai haver alguma conversa a respeito dessa situação, mas eu acho que era algo que a gente pode também deixar em pauta aí de considerar, porque seria injusto até de certa forma, né? O São Paulo perdeu o Antony
e supomos aqui que os campeonatos continuem de onde pararam, e de repente o Ajax ganha o jogador aí sem ter jogado ultimamente, sem correr risco, sem estar cansado, enfim, e nós não podermos ter usado o Antony por esse período aí, né? Nos jogos que a gente esperava contar com ele, né? Pois o que parecia ser uma alternativa boa pra gente, né? Porque a gente já ia ter uma venda fechada e contar com o jogador por mais tempo, de repente virou tudo do avesso, né? E se o São Paulo for esperto, ele já pode começar a procurar alguém que substitua o Antony à altura, né? Nesse período todo também. Pois é. A gente tem no elenco algumas peças, né? Que voltam. Na verdade, assim, existem duas peças no elenco do São Paulo que teriam características de velocidade, mas que sofrem com contusões há muito tempo, né? Um é o Everton, que a gente brinca aqui, que fala que é uma areia batida, né? Mas carro de leilão. Carro de leilão, né? Mas infelizmente, depois da contusão que ele teve naquele brasileiro lá, nunca mais jogou, né? Infelizmente. E o outro é o que a gente realmente assim não sabe se ele volta a jogar futebol, que é o Rojas, né? Que vinha bem. Teve 2 contusões gravíssimas, né, infelizmente, e teriam características de velocidade. Vocês acham que eles poderiam, em boas condições, substituir o Antony? Eu acredito que o Everton, eu gostei muito dele quando ele veio pro São Paulo, veio do Flamengo, né, ele tava fazendo um bom campeonato, assim como o São Paulo inteiro em si, né, tava fazendo um bom campeonato em 2018, né, a gente chegou a ser líder e tudo mais. E só que daí depois, como você disse, depois daquela contusão, tudo foi por água abaixo, era contusão atrás de contusão, contusão atrás de contusão, voltava outra contusão e não tava rendendo, né? Não tava rendendo. Agora, o Rojas, ele tava levando também aquele final de 2018 lá o time nas costas. E eu lembro até o chute que ele deu, que ele se machucou. E foi triste demais. E depois ele veio de uma... Tipo assim, até os médicos falam que não tinha muita previsão, porque é uma coisa que nunca aconteceu. Porque ele teve a contusão, depois teve a outra contusão, e praticamente o mesmo tempo de demora de recuperação, que é 1 ano, né? E até esses dias o São Paulo publicou ele fazendo treinamento em casa, né? E a nossa esperança é que ele volte, né? Que ele volte a ter o alto nível que ele tinha e tudo mais, mas não dá pra prever. E só quando ele puder jogar mesmo. Mas, nossa, eu tenho muita expectativa em relação a ele, por mais que tudo que aconteceu, gostaria muito que ele voltasse, sim. Eu acho que por setor de campo, se a gente for considerar, eu acho que o reserva imediato, né, o substituto imediato do Antony é o Rojas, né? Eu acho que o Everton, ele é mais pro lado esquerdo, ele seria mais ali um substituto do Vitor Bueno hoje em dia, né? Ou do Pato, dependendo de quem tiver de centroavante. Mas é isso que a Vanessa falou. Eu acho que o Everton a gente sabe mais o que ele rende, a gente viu mais dele do que viu do Rojas. Por mais que o Everton também se machuque bastante, ele vem a campo de vez em quando, joga ali, depois se machuca, joga de novo, depois se machuca. O Rojas não, ele teve aquela lesão que parou o futebol dele, quando ele estava para voltar, machucou de novo. E a gente tá sem saber. O Rojas, eu acho que por mais que ele tenha jogado alguns jogos em 2018, ele ainda não tá muito fresco na memória do São Paulino, né? Já o Everton, sim. Então eu também sou um que estou muito ansioso por retorno do Rojas, até para ver o que ele pode render para nós. Se ele pelo menos voltar a ser o que ele estava sendo, né, tomara que ele possa mostrar mais ainda, né, do que ele já estava mostrando, eu acho que o São Paulo nem precisa contratar um jogador para isso, né, pro lugar do Antony. E precisa fazer o Elinho e o Toró jogarem mais. Eu acho que o elenco do São Paulo tem jogadores que conseguem suprir aí uma saída de um Antony da vida. Porque assim, apesar dos pesares, eu não acho que o Antony é um cara insubstituível, é aquele cara que assim que sair do São Paulo vai deixar o São Paulo num breu, num escuro. O Antony é aquele cara habilidoso e tal, mas ele ainda não é um jogador decisivo, né? Não é um Lucas Moura da vida que decidiu vários jogos para nós, né? Então acho que o Antony não vai fazer tanta falta assim como ele poderia fazer por conta disso. Eu acho que ele ainda está saindo um pouco, como eu posso dizer, incompleto do São Paulo. Especialmente na parte das finalizações, que é uma coisa que ainda irrita bastante, né? Sim.
ainda deixa a desejar, que é, assim, na verdade, a gente sabe que cada vez mais os jogadores saem mais cedo, mais jovens para a Europa, não chegam nem às vezes a completar o seu desenvolvimento como atletas, né? E o Antony é um exemplo, né? Ele já foi alçado ao time titular, como solução, muitas vezes, de alguns jogos. É um jovem com muito potencial, muita habilidade, veloz, driblador, mas esse desenvolvimento aí da parte da finalização é uma coisa que ainda precisa ser muito trabalhada nele, né? Então, vamos ver. O São Paulo, eu acho que no geral até fez uma ótima venda, né? Uhum. A gente viu já outros casos de jogadores da base que surgiram com tanta expectativa e depois não renderam muito, né? Então, enfim, sucesso pro Antony aí, que a gente consiga repor, né? Falando um pouquinho aqui ainda da volta dos que não foram, né? Ou de recuperar jogadores do elenco que a gente nem lembrava mais. Hoje saiu uma notícia sobre o Gonçalo Carneiro, né? O atacante uruguaio, que teve uma suspensão, né? Por conta de uso de substâncias, né, ilícitas, acabou por conta do vício de cocaína, do uso, né, de cocaína que foi flagrado aí nos exames que foram realizados aí pelo São Paulo na época, então ele acabou tendo seu contrato suspenso, e aí, depois de um período aí de suspensão e uma boa conduta também, que muitos comentam que no clube ele não é um cara que dava problemas, é um cara que era muito reservado na dele, teve até um episódio de depressão, né, que foi divulgado. O fato é que ele pode ser reintegrado aí, né, à equipe do São Paulo. Deu para ver muito pouco do futebol dele, né, Vanessa e Igor? O que vocês acham? Vocês acham que ele merece uma outra chance? Claro, como pessoa sim, mas como jogador, assim, no time do São Paulo? O Fernando Diniz diz que talvez pode aproveitar, né? Vai observar um pouco do jogador. E ele teve a pena reduzida porque a justiça entendeu que ele foi pro tratamento, ele ficou 45 dias internado em uma clínica de reabilitação, se recuperou, então por isso que foi reduzido de 2 para 1 ano, né? Então ele tá disponível, então, tipo, se estivesse tendo campeonato, ele já poderia estar disponível. O contrato dele estava suspenso, né, com o São Paulo, mas pode retomar. Eu acho que sim, viu, cara? Eu não consigo... A imagem que, quando eu falo do Carneiro, eu me lembro dele bater o pênalti contra o Palmeiras ano passado, na semi do Paulista. Verdade. E eu falei, que cara doido, né? E o contrato dele vai até dia 31 de março do ano que vem. Então tem mais 1 ano de contrato. Então acho que teria que aproveitar sim, sabe? Pra gente ver qual é que é. Como você disse, a gente tem poucas lembranças dele. O que eu lembro dele mesmo é disso. Ele teve uma expulsão dele também em um jogo, que eu não lembro que jogo que foi. Mas foi do Paulista que ele foi expulso. O jogo que ele foi pego no doping foi contra o Palmeiras também. Só que foi pela fase de grupos, aquele que a gente perdeu por 1-0 no Pacaembu. Um golaço do Carlos Eduardo, aliás. Então, é tenso, né, cara? É uma situação tão complicada que a gente espera que tudo volte ao normal, né? Que bom que ele se recuperou. E espero que sim, que ele seja aproveitado de alguma forma, que o Fernando Diniz consiga recuperá-lo, porque aquele lance, que até uma das coisas que a gente comentou esses dias no Arquibancada, o Fernando Diniz tem o poder de recuperar os jogadores, né? Ele fez isso com o Pato, com o Pablo tava começando a acontecer, mas agora a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quem sabe, pode ser uma boa opção pro banco de reservas, pelo menos, não sei. Até pensando porque a gente tem como outra opção aí de centroavante o Trellis, né, Igor? Eu acho que nunca é demais a gente dar uma chance pro Carneiro, até porque também ele jogou no São Paulo numa época que o time ainda não tava com um ambiente legal, né? Ele tava ainda naquele São Paulo meio conturbado. E querendo ou não, a gente tá vivendo, pelo menos até antes dessa parada toda aí, a gente tava vivendo um ambiente diferente. Podia não ser ainda o que a gente quer de ver do São Paulo, mas para os jogadores em si, eu acho que tá tendo uma união muito maior do que tinha naquela época. Porque naquela época era o grupinho Reinaldo, Everton, Nenê, Diego Souza e falta um que eu não tô lembrando agora quem é. Que ficava sempre aquela panela ali. Uhum. Então, era aquele negócio, não tinha muita união ainda no São Paulo. E querendo ou não, o Fernando Diniz ele demonstra ser um treinador que recupera jogador, né?
A gente vê aí o Alexandre Pato, o próprio Vitor Bueno mesmo, que vem sendo um dos melhores jogadores da era Fernando Diniz no São Paulo. Quem sabe o Pablo não estava nesse caminho aí, né, depois do clássico contra o Santos. Então eu acho que o Carneiro, acho que tem que ser usado, que nem a Vanessa falou, já tem contrato até março do ano que vem, então usa, aproveita e usa. Realmente, né, a lembrança que a gente tem dele é aquela cavadinha contra o Palmeiras, né, no Paulista do ano passado. Essa expulsão que a Vanessa citou foi aquela expulsão contra o Red Bull no Morumbi, que foi quando o Luiz Flávio de Oliveira deu um amarelo, depois ele viu a situação que ficou a perna do jogador do Red Bull, voltou atrás e deu o vermelho pro Carneiro. Quem era o juiz? Foi bem polêmico. Oi? Quem que era o juiz? Luiz Flávio. Ah, só pra lembrar. Então, Caiu uma lágrima aqui. Gerou um buchicho absurdo até. Vários comentaristas de arbitragem de várias emissoras de televisão comentando a respeito e tal. Mas falando do Carneiro, eu acho que ele era muito promissor no Defensor do Uruguai. Eu acho que não tem que se desperdiçar, não. É uma situação, lógico, extra-campo, que afastou ele dos gramados aí, mas ele mostrou aí hombridade e honestidade, né, para tratar do assunto e acabou tendo até sua pena reduzida por isso. Então acho que, humanamente falando, tem que dar chance para ele, e também como jogador, eu acho que nunca é demais. Até porque a gente tem o Trellis, né? É verdade. São tão poucas opções, né, que a gente acaba tendo que testar, né? Vale a pena. Só me corrijam um fato aqui que eu lembrei. Luiz Flávio de Oliveira foi o mesmo árbitro que no jogo contra o Santos também não ia expulsar o jogador que foi contra o Santos, que teve um lance no Daniel Alves. Foi. Que o juiz não ia... Foi o Luiz Flávio, não foi? Foi. O jogo foi a mesma coisa, dessa vez ele atuou a favor. Ele não ia apitar nem falta. Aí depois que todo mundo foi pra cima dele lá, ele olhou e acabou expulsando, né, o jogador do Santos. Sim. Que o estádio tava vazio, daí deu pra ouvir, né, o Daniel Alves gritando. Impressionante. Bom, naquele jogo a gente não tinha torcida, mas aqui no TriCast a gente tem participação da galera, né? A gente fez um post aí chamando a galera para mandar mensagens, né, Vanessa? E isso. A galera chegou a interagir, mandou alguma questão que a gente possa responder aqui, ou tentar responder? Na verdade, eu perguntei pra galera sobre o que eles acham do Paulistão da Libertadores também, né? Pra gente compartilhar a ideia deles aqui. E o Felipe.rangel.198 colocou assim: o Paulista já acabou, só ano que vem agora, já Libertadores, só aguardando como o mundo vai reagir a tudo isso. Daí o Di Carvalho falou: agora que era a hora da nossa temporada ficar igual da Europa, que, né, bastante gente tá falando isso. Daí tem o Camargo Felipe 94, achei ele... Esse aqui é pessimista, ele falou que futebol só no que vem. Deus, nesse ano não tem mais. E daí teve o Rômulo, ele falou assim que achava que o Paulistão ia ser nosso. E cara, eu vou falar pra vocês, eu tava bem otimista mesmo, porque olhando assim, o nosso grupo, olhando o grupo dos principais rivais, assim, Palmeiras, Corinthians e Santos, olhando a situação de cada um. Bom, o Corinthians eu acho que não ia se classificar mais. O Palmeiras tava no grupo do Santo André, eu não sei nem se o Palmeiras ia passar do Santo André. E o Santos tava num chove no molha também, às vezes tava bem, às vezes não tava se adaptando também, novo treinador, né, e tudo mais. Então a gente tinha grandes chances de chegar na final e ser campeão. E aconteceu o que aconteceu. Então, acho que todo mundo tá meio que nessa expectativa. Como o Igor falou, o clima tá diferente. Eu acho que assim, o que a gente pedia muito já há alguns anos é o lance de padrão de jogo. A gente pedia um padrão de jogo. E por mais assim, a gente vê esse padrão de jogo muito bem implantado. E muitas vezes ele não dá certo, acontece. Mas a gente vê que mesmo quando jogam os reservas, parece que é aquele mesmo padrão de jogo. A gente sabe como o São Paulo vai jogar. Porque tinha vezes que... diversas vezes aqui no TriCast a gente falava: a gente não sabe como o São Paulo vai jogar o próximo jogo. A gente não tem noção como é que vai ser. Só que hoje em dia você fala assim: não, o São Paulo vai voltar a jogar amanhã. A gente pode ser que... lógico, fora de ritmo, talvez aconteça algumas coisas, mas a gente sabe o estilo que vai ser. A gente tem uma noção, assim. É verdade. E isso fazia muito tempo, né, que o São Paulo não tinha, porque além do fato de não conseguir repetir o elenco, né, pelo excesso de contusões, não tinha padrão tático mesmo, né, técnico nenhum. E agora pelo menos tá um pouco melhor. E eu concordo com você, eu acho que dentre os grandes aí do futebol paulista,
por mais que o Palmeiras tenha dado uma melhorada ao longo do campeonato, o São Paulo é o time que estava jogando melhor futebol, sim, né? Sim. Até empatou, né, os clássicos contra o Palmeiras e Corinthians e ganhou do Santos. Fazia muito tempo que a gente não passava sem perder clássicos, né? Uhum. E infelizmente, né, tomara que volte logo o futebol e tomara que a gente não perca tanto esse ritmo, até por conta da Libertadores, né? E Igor, do que você tem pelo menos acompanhado aí também, e você por morar no interior, você tá mais próximo aí dos times do interior aí que a gente viu até aqui no campeonato, quem que tava assustando mais? Claro que a gente viu o Santo André fazendo uma belíssima campanha, o Red Bull, né, se recuperando ali também, mas tinha muito time arrumado, né, no Paulista, né? Tem o Mirassol, né, que também tá bem no campeonato, o próprio Guarani. Mas em compensação também tem o Botafogo, né, que tá numa situação deprimente aqui, que é um dos times mais próximos de mim aqui, além da Ferroviária. Mas eu acho que o Mirassol é o daqui da região do interior mesmo aqui. Acho que é o time que mais tem chances aí de dar trabalho se o campeonato continuar e pelo menos da forma mais próxima possível do que estava até o momento, né? Então eu apostaria no Mirassol como grande interiorano aqui, né? Que é do nosso grupo, né? É do nosso grupo, por sinal. Seria o confronto, né, do mata-mata já. Um outro time também que nunca, desde que voltou, né, pra primeira divisão, é o Novo Horizontino também, né, que sempre vai na metade pra cima, né, do campeonato, né, inclusive ele tá a 3 pontos do Santo André e do Palmeiras do grupo B, né, pra se classificar. Verdade. Outro time também que assim, é do nosso grupo também, que é o Inter de Limeira, é que o Inter ele vacilou um pouco de algumas formas, que é meu vizinho aqui de Araras, né? E o Inter, ele ameaçou algumas vezes também estar ali no lugar do Mirassol, né? E é legal, cara, porque é aqui pertinho, mas chegou no nosso grupo, então não veio jogar aqui perto, não deu pra ir ver. Tem o Oeste, que originalmente é daqui do lado, né, em Itápolis, que agora tá em Barueri, que começou muito mal e agora é o segundo colocado do grupo do Santos também, né? Muito Pois é. Reviravoltas, né? E assim, tudo a gente espera que também tudo isso não tenha sido em vão, né? Então, de novo, né? Chovendo molhado, ser repetitivo, mas é esperar para ver o que vai acontecer agora com o Paulistão, né? E só um comentário em relação ao penúltimo assunto, antes de falar do pessoal do interior aqui, em relação ao São Paulo, que a gente estava comentando em relação ao nosso otimismo, né, em relação ao time, pelo menos para esse paulista. Vale ressaltar que tem 2 detalhes que são quase, né, inéditos do São Paulo, né, ou raros pelo menos. Primeiro é a manutenção do técnico, que eu confesso que lá na terceira rodada eu estive no estádio lá da Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara contra a Ferroviária, jogo que o São Paulo venceu de virada. E, na hora que a Ferroviária fez aquele primeiro gol, mas eu xinguei tanto o Diniz, gente, que depois eu olho pra trás assim, eu fico imaginando aquele povo em volta de mim deve ter achado o maior idiota do mundo ali. Tanto o ataque de raiva que eu tive foi impressionante. Mas eu falo direto que hoje eu queimo minha língua. Eu acho que o Diniz deu sim um padrão de jogo, igual a Vanessa falou. Hoje a gente sabe como o São Paulo vai jogar. E foi uma das poucas vezes, pelo menos nos últimos tempos, que apesar da minha bronca por ele naquele jogo, eu conseguia perceber assim qual era o estilo de jogo que o São Paulo estava tendo, ou pelo menos estava começando a ter. Era aquele time que ele segurava muito a bola na defesa e dava aquele balãozão pro ataque e pegava o time no contra-ataque. Que inclusive no jogo anterior contra o Palmeiras, o Daniel Alves perdeu um gol feito cara a cara com o goleiro. Dessa forma, ele recebeu um lançamento da zaga, saiu sozinho na cara do goleiro e perdeu o gol. Aí já era uma outra questão, que era a finalização e tal, que também vem sendo aprimorado ao longo do tempo, né? Tem melhorado. Então... Mas eu acho que um outro grande detalhe, que eu acho que esse sim
é um detalhe muito interessante, é que o São Paulo não contratou um único jogador da temporada passada para essa, com exceção dos jogadores que estavam emprestados e firmou um contrato definitivo. Thiago Volpe, Igor Vinícius e o Vitor Bueno, né? Mas o São Paulo não agregou nenhum outro jogador no elenco. Tirando os da base, mas assim, não contratou ninguém. Não mexeu no time titular. A manutenção foi a palavra de ordem desse ano, né? E não foi por caráter técnico apenas, foi por uma questão financeira também, e que acabou dando certo. A gente não pôde mexer no time por uma questão de dinheiro, afinal de contas a gente gastou muito no meio do ano passado, e não pudemos contratar nessa temporada, aliás, nessa intertemporada, né? E mesmo assim o time tá muito forte. Além da gente não precisar contratar ninguém, nós não perdemos jogadores também. Isso também foi importante, né? Nós não precisamos vender jogador como sempre, ou pelo menos não os titulares. Eu acho que é aí que foi a chave pra gente poder pelo menos sentir esse otimismo aí nesse começo de temporada. Que é uma coisa que há muito tempo a gente sempre cobrou, sempre pontuou aqui na arquibancada, que era a manutenção, né? Essas constantes trocas de treinadores, de reformulação de elenco, realmente não deixam o clube ter uma continuidade, uma evolução de trabalho, né? Então, vamos ver, né? Tomara que pelo menos assim, nesse comecinho de futebol de 2020, a gente viu que deu um pouco de resultado, né? Então, que permaneça. Bom, Ricardo, diga lá. Antes da gente terminar, eu queria só ler uma interação que a gente fez com a galera aqui, porque a gente tá gravando no dia 1º de abril. Sim. E a gente postou algo assim, Dia da Mentira. Qual mentira relacionada ao São Paulo que você gostaria que fosse verdade? Daí bastante gente colocou assim, futebol está de volta, né? Que a gente gostaria muito de ver. Volta do Caleri, tem um monte de Caleri aqui, que seria uma boa notícia, que o Leco renunciou. Tem Lucas Moura também, a galera comentou bastante. Caleri e Cavani, novos atacantes do Tricolor. Mas teve uma que eu tava dando risada aqui, eu tava vendo, eu achei muito engraçado. Quer ver? Ajax desiste de Antony, dobra a oferta e leva Elinho mais Trellis. Olha a criatividade da galera, né? O otimismo. Falei, não. Acho que todo mundo ia querer ser o Uber pra levar no aeroporto, né? Não é? A pessoa fica Antony, eles dobram a oferta e levam os dois ainda de brinde. Pronto. Meu Deus. Não, e por falar nisso, até da interação, né? A gente tá preparando aí para uma próxima edição do TriCast uma eleição que a gente já começou a produzir no nosso site, né? Que era a eleição do São Paulo do século XXI. Então, do ano de 2001 para cá, mais ou menos como a Globo copiou a nossa ideia aí, né? O Globoesporte.com resolveu copiar a gente. Aliás, tem muita gente copiando coisa nossa, né? Bom, quase tudo, aliás, né? É bom lembrar aí, tem muita coisa sendo copiada aí. Sem créditos ainda, né? Mas coloca o logo em cima do nosso ainda, Ricardo. Tem isso daí. Sites pequenos e grandes, né? Vale ressaltar, né? Pois é. Mas a gente está produzindo aqui uma eleição para a galera votar, né? Para os nossos leitores, seguidores aí opinarem qual o melhor São Paulo de 2001 para cá, o São Paulo do século XXI. Então a gente vai ter várias disputas ali por posição, né? A gente vai colocar essas enquetes para que todo mundo possa votar. Eu já tenho na cabeça um time aqui, mas eu não vou dar spoiler, porque a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas edições do TriCast, né, Vanessa? Muito bom. Vamos soltar aí pra galera votar e participar e vamos ver, né? Assim, eu acho que goleiro, cara, acho que o goleiro é o mais unânime possível, né? Claro, Denis, claro. Bom, fica a intrusidão, eu fico meio na dúvida, mas vamos ver o que a galera vai decidir, né? Porque, né? Tem o Rogério que jogou aí também, mas não fez muita diferença. Aliás, nunca é demais fazer uma seleção dos piores também, né? Também. Porque aí que vai ser legal, aí que ninguém questiona ninguém, né? Aí dá briga. Tem cada nome bom pra lembrar da seleção dos piores. Dá pra fazer a seleção dos titulares e reservas até, se quiser. Dá. Nossa, dá. Montar uns 3 times aí. Muito. Com a força do ódio. Cada nome aqui, nossa, Rondon, vixe Maria, Wesley. Nossa, a gente vai ter bastante assunto aí nesses próximos podcasts aqui.
Mas legal, Fechou. muito bom mesmo. Retomar aqui o Tricast aí com todo mundo, quase uma boa parte da equipe do Arquibancada tá aqui, né? Faltou o Mário, faltou a Bruna, que estão aí com algumas outras questões aí para resolver, mas logo a gente vai fazer um rodízio, eles vão participar aqui com a gente também. E, bom, vou pedir então para vocês deixarem suas mensagens finais aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, leitores, torcedores do Arquibancada Tricolor. Então, Igor, manda bala aí, deixa a sua mensagem para a galera aí, até a próxima edição do Tricast. Bom, eu acho que o principal é pedir para a galera ficar em casa, né? Eu sei que é complicado, tem bastante questão política no meio aí, mas querendo ou não, é a solução para o momento. Vamos ficar quieto em casa, vamos esperar o que tiver que esperar. E em relação ao São Paulo, vamos ter que esperar também. Então, a gente tá nessa vida de espera hoje aí. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês dois também. E obrigado a cada ouvinte que participou conosco desse Tricast, participou online também, né, nas enquetes, e vai participar com certeza aí nessa brincadeira nossa da seleção dos melhores e quem sabe dos piores também. E é isso, pessoal. Vamos nos cuidar aí, porque infelizmente o coronavírus não escolhe quem ele vai usar como vítima, tá certo? Então é isso. Um forte abraço para todo mundo aí, saudações tricolores. Ótimo, muito bom, muito obrigado, Igor. Vanessa, seu recado final aqui dessa edição do Tricast. Então é isso, gente. Muito obrigada. É muito bom estar com vocês dois aqui pra gente falar um pouco do São Paulo, matar saudade, porque dá saudade sim, né? Então é isso. Muito obrigada. Que a galera participe aí e realmente fique em casa. Que logo a gente vai sair disso. A gente vai olhar pra trás depois e ver que tudo passou, que todo mundo possa estar tranquilo e acompanhar aqui o Arquibancada, que a gente vai sempre trazer conteúdo bem bacana do São Paulo pra gente não ficar com tanta saudade assim. E até a próxima. Isso aí, muito obrigado. E deixo também aqui meu muito obrigado a todos. Fiquem de olho nos nossos canais, Twitter, Facebook, Instagram, nosso site, nosso Tricast no Spotify, no SoundCloud. A gente tem todas, né? Tem todas as plataformas possíveis, no YouTube também. Então fica de olho, tem bastante conteúdo sendo criado, principalmente agora nesse momento de quarentena, de isolamento aí que a gente tem que ficar mesmo. Então cuidem-se das suas famílias, né? Cuidem-se e das suas famílias, né? Lavem as mãos, fiquem em casa, acompanhem jogos do São Paulo nos nossos conteúdos e a gente volta em breve aí para mais uma edição do Tricast aí para falar bastante aí sobre o tricolor do Morumbi. Beleza, galera? Então, até a próxima. Saudações tricolores.